Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do projeto do Cabalças. Hoje é dia de falarmos sobre função afim. Essa aula é voltada aí para os alunos do nono ano, na unidade temática se trabalhar esse álgebra. Hoje vamos compreender as funções como a relação de dependência unívoca entre duas variáveis e suas representações numérica, algébrica e gráfica, e utilizar esse conceito para analisar situações em que envolvam relações funcionais entre duas variáveis. Nós vamos aprender a associar a descrição verbal de uma função à sua expressão algébrica e a seu gráfico e interpretar situações descritas por funções apresentadas em qualquer de suas representações. Nas aulas anteriores, nós demos uma introdução a respeito de funções. Nós já temos assim condições de observar e de modo intuitivo definir se uma expressão representa ou não uma função. Hoje nós vamos ser mais específicos e vamos falar sobre função afim. Tá? Chamamos de função afim toda função f, cuja lei pode ser escrita na forma f de x ax mais b, em que a e b são números reais e x pode ser qualquer valor real. Os números a e b são chamados de coeficientes da função afim. Então, em outras palavras aqui, uma função é dita afim quando ela basicamente é definida a partir de uma expressão do primeiro grau. Tá? Observe o seguinte, que essa expressãozinha aqui, o x, que é a variável, ela sempre vai ter o expoentezinho aqui 1. Tá? E quando é 1, ele fica omitido na expressão, ele não aparece. Tá? Então, aqui temos como exemplo, f de x igual a 2x menos 3. Observe que ela segue esse padrão. O padrão aqui, se repetindo. F de x, ax mais b, não é isso? O 2 aqui é um coeficiente, esse coeficientezinho que acompanha a variável. E esse outro, e o menos 3 aqui é o outro coeficiente dessa função afim, tá? Que é o termo dependente da função. Nós vamos entender isso aí mais na frente, tá? Vamos colocar isso aí dentro de um determinado contexto. Por enquanto, é importante que você só se atenha a essa questão da identificação da função, porque são vários tipos de funções e a primeira aqui que nós estamos trabalhando é a função afim, que é a função do primeiro grau, tá? Então, tenho aqui g de x menos 3x, também é uma função afim, e a z de x menos 4x mais 5. Essas expressões, essas funções aqui, elas também podem ser representadas nessa forma. O f de x, eu posso dizer simplesmente que é y igual a 2x menos 3. E aqui y igual a menos 3x. E aqui y igual a menos 4x mais 5. Aqui onde já se coloca aqui essa relação aqui entre x e y, tá? Entre o domínio e o contradomínio que nós vimos aí na última aula, tá? Bem, o que a gente vai ver agora é a representação gráfica dessa função colocada anteriormente. Eu tenho aqui f de x igual a 40 mais 0,50x, não é isso? A função aqui que representa o valor, né? O custo do aluguel desse carro, né? Que depende aí de um valor fixo cobrado de R$40 mais 50 centavos por quilômetro, certo? Então vamos lá. Esse primeiro valorzinho aqui que aparece na função, que não está acompanhado da variável, está sozinho aqui dentro dessa expressão, ele é chamado de coeficiente linear. O coeficiente linear, ele dá o ponto em que a reta, porque toda função do primeiro grau, toda função afim a uma reta, vai cortar no eixo y, tá? Então, para qualquer função, independente de que função seja, você pode pegar esse termo independente e já marcar um pontinho no gráfico, no eixo y. Por exemplo, se aqui fosse 10, você ia marcar um pontinho aqui 10. Se fosse menos 2, você ia lá embaixo, ia marcar menos 2, tá? Isso na hora de representar o gráfico, certo? Esse segundo valorzinho, ele é o coeficiente angular. O coeficiente angular, ele dá a taxa de inclinação da reta. É por meio desse coeficiente angular que eu defino o ângulo de inclinação dessa reta,
tá? O ângulo de inclinação, certo? Por exemplo, quanto maior esse valorzinho, mais inclinada essa retinha vai ser, tá? Quanto maior for esse valor, mais inclinada ela vai ser. Bem, vamos para esse primeiro exemplo aqui, em que é apresentada a função na sua forma gráfica, e agora nós vamos fazer o contrário. Vamos passar da forma gráfica para a forma algébrica. Vamos pegar esses elementos aí que estão no plano cartesiano, que compõem essa reta, que é essa representação gráfica da função do primeiro grau, e vamos passar isso para a sua representação algébrica. Como é que a gente vai fazer isso? Para poder passar para a forma algébrica, eu vou precisar de pelo menos 2 pontos aqui pertencentes a essa reta, que representa essa lei da função afim. Então, aqui no plano cartesiano já me apresenta esses 2 pontos, ó. Tem o ponto A e tem o ponto B. O ponto A, ele vai ser o que? O ponto A é 1 e 3, não é isso? Ó? Lembrando sempre, o par ordenado, ele vai seguir sempre essa ordem. Primeiro o X, depois o Y, não é isso? Então, você vai pegar o X aqui, ó, que compõe esse ponto A, depois pega o Y que compõe o A. Então, tem o par ordenado, ó, 1 e 3, tá? Agora vamos para o B. O B, eu tenho o par ordenado, ó, 3 e 7. Primeiro o X, 3, depois o Y, 7. Certo? O que a gente vai fazer agora? Lembra do início da aula, que a gente apresentou um padrão para qualquer função afim, né? Qualquer função afim, ela vai seguir esse padrãozinho aqui, ó, y igual a x mais b, tá? Ax mais b. Isso caracteriza uma função afim, uma função do primeiro grau, certo? Então, o que a gente vai fazer para poder encontrar esses 2 coeficientes, o coeficiente A e B, que é o que vai ser necessário para poder fazer essa representação algébrica, não é isso? Eu vou precisar aqui substituir esses pontos nessa expressão, tá? Então, vamos lá. Vou pegar primeiro o ponto A, que é o X aqui, ó, é 1 e o Y é 3. Onde tem X eu coloco 1, onde tem Y eu coloco 3. Vamos fazer isso. Vai ficar como? Ó, o Y aqui vai ser 3. Aí vamos lá, A vezes o X vai ser quanto? Vai ser 1 mais B. Beleza. Então, vou chegar aqui na expressão 3 igual a vezes 1 da A mais B, certo? Beleza, vamos lá. Vamos agora fazer o mesmo aqui com o ponto B. Onde tiver Y eu vou colocar 7, onde tiver X eu vou colocar 3. Portanto, vai ficar 7 igual a A vezes 3 mais B. Então, 7 igual a A vezes 3 dá 3A mais B, certo? Agora, vamos lá. Olhando para essas 2 expressões, te faz lembrar alguma coisa? Algo ou que você pode estar fazendo algum tipo de cálculo para poder determinar o valor desse A e B, que aí são o que? São o meu coeficiente angular e linear da função. Observa que essas 2 equações, elas são do primeiro grau. E são equações do primeiro grau com 2 incógnitas. E as 2 incógnitas aí são quem? O A e o B. Então, dá para fazer uso de métodos de resolução de sistema de equações com 2 incógnitas, tá? Nós já vimos esses métodos aí. Aí você pode fazer uso aí do método da adição, comparação, substituição, qualquer um desses aí, para determinar esses valores de A e B. Então, vamos lá, isso que a gente vai fazer. Vamos primeiro organizar essa equação para ficar um pouco mais apresentável aqui, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar esse A mais B no primeiro membro e o 3 no segundo membro, tá? Aí ele vai ficar assim, ó, A mais B igual a 3. Só estou invertendo os 2 lados. A mesma coisa aqui, ó, 3A mais B igual a 7. Olha aí, ó, agora ficou parecido, né? Com certeza que vocês já lembraram agora do que se trata. Então, vamos lá. Aqui, do jeito que está se apresentando o sistema, eu vou utilizar o método da adição, que vai ser o mais prático aqui para esse caso.
Como é que a gente vai fazer para resolver isso aí pelo método da adição? O método da adição consiste em somar-se, né, essas duas equações, e uma dessas duas incógnitas tem que sumir ou A ou B tem que sumir, para poder fazer o cálculo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar por menos 1 a de cima, para que apareça um menos B, e quando eu somar isso aqui, cortar o B, tá? Então, vou multiplicar essa equação de cima todinha por menos 1, certo? Se eu multiplicar ela toda por menos 1, vai ficar como menos A, é isso, ó, menos 1 vezes A menos A. B vezes menos 1, menos B. 3 vezes menos 1 dá menos 3. E agora eu vou somar com a de baixo. 3A mais B, que é igual a 7. Menos A menos 3A dá 2A, né? Isso, sinais diferentes, eu subtraio e pego o sinal do maior. Menos B com mais B, vou cortar, elimino. Menos 3 mais 7 dá 4. Ora, agora o que eu tenho aqui? 2A igual a 4. Logo, A vai ser 4 dividido por 2, ó, passo 2 dividindo, e A é igual a 2. Tá? Já encontrei o valor de A. Para encontrar B, basta pegar esse valor e substituir em alguma das duas equações. Tá? Pode escolher qualquer uma. Eu vou escolher essa aqui. Tá? Vai ficar como 7 é igual a 3 vezes o A é 2, mais B. Então, logo 7 vai ser igual a 3 vezes 2, 6, mais B. Vou passar o B para o primeiro membro, deixo o 6 aqui, passo o 7 para o segundo. Eu vou encontrar o quê? Que B vai ser igual a 6 menos 7 menos 1. Então, já tenho o valor de A. A é quanto? A é 2. E já tenho o valor de B. B é menos 1. Então, a função vai ficar como? A função que representa aqui, a lei de formação dessa função vai ser y igual, o A é 2, aí repete o x, mais o B, que é menos 1. No caso aqui vai ficar mais com menos, o que dá menos, né? Vai ficar menos 1. Então, isso aqui é a lei de formação da função, tá? Y igual a 2x menos 1, que pode se apresentar como f de x também, né? No lugar aqui do x, igual a 2x menos 1, tá? Vamos aqui, continuando. Agora, considerando o gráfico a seguir, eu obtenho o zero da função. Então, vamos lá. A gente encontrou que a função é quanto? 2x menos 1, não é isso? 2x menos 1. O zero da função consiste em encontrar esse valorzinho aqui em que a reta vai cortar no eixo x. Esse é o zero da função. Então, para saber onde ela corta no eixo x, eu vou fazer o y ser zero. Porque aqui nesse pontinho aqui, ó, o y é zero. Então, vai ficar como? No lugar de f de x, você vai colocar 0. 0 igual a 2x menos 1. Logo, passo 2x para o primeiro membro, vai ficar menos 2x, que é igual a menos 1. Multiplicando por menos 1, eu tenho 2x igual a 1. Logo, x é igual a 1 sobre 2. Portanto, o zero dessa função, aqui no caso a continuação do exercício anterior, né? Vai ser 1 sobre 2, ou seja, esse gráfico, essa reta aqui, ó, ela vai cortar no y 1 sobre 2, tá? No x igual a 1 sobre 2, no 0,5. Vamos aqui. Esse exemplo 3 é só para determinar, a partir do gráfico, qual dessas funções aqui representam essa situação, tá? Então, identifique qual a alternativa que apresenta a lei da formação, aliás, a lei da função, cujo gráfico é representado a seguir, tá? Então, como vimos no exercício anterior, para poder resolver essa questão, nós vamos ter que fazer o quê? Determinar o valor de A e o valor de B, ou seja, do coeficiente angular e do coeficiente linear, tá? Aí, aqui, tem uma coisa interessante nessa questão, porque como ele já me apresenta aqui
esse pontinho cortando no eixo Y, eu já sei que o B é 3, tá? Então, ou vai ser o B é 3, ou vai ser a letra A, que tem 3, ó, como coeficiente linear, ou vai ser a letra B, que tem 3 também como coeficiente linear, ou vai ser a letra C, que tem 3 como coeficiente linear. Então, descarto, não vai ser a letra D nem E, tá? Então, a função afim ela é representada nesse formato, né? Isso, a x mais b. Então, vamos lá, vamos para a resolução. Esse pontinho aqui, ó, em que a reta passa no 3, como é que eu posso representar ele através de um par ordenado? Observa, eu tenho o valor de y e o x aqui está zerado. Se tu for marcar esse pontinho, ó, vai ser x0, y3. Por isso que o ponto está em cima do eixo y, tá? Então aqui vai ser, ó, primeiro, como eu represento sempre o x, primeiro vai ficar 0 e 3, tá? No eixo x acontece o mesmo, a reta vem, corta o y e corta o x. Só que agora é o y que está zerado, certo? Você vem até aqui, você tem o x, mas aí quando vai lá para pegar o y, está em cima do zero. Então significa dizer o quê? Ó? Que agora eu tenho o x igual a 3 e o y igual a 0. Nós podemos fazer o mesmo que fizemos no exercício anterior, para determinar o valor de A e B. Tá? O que eu vou fazer? Vou substituir primeiro esse ponto, 0 e 3. Então, sei que o y é 3 e que o x é 0. Então, vai ficar A vezes 0 mais B. Logo, 3 vai ser igual a vezes 0 dá 0, sobra só o B. Então, B é igual a 3, né? O B a gente já encontrou de cara. E a gente já sabia que o B é 3, né? Pelo fato da reta estar passando no 3, tá? Isso a gente já tinha observado antes. Agora vamos só calcular o valor de A. Para fazer A, é só fazer o mesmo, substituir aqui na equação, na expressão, né? Na expressão que representa aí a função do primeiro grau. Então vamos lá. Então o x aqui vai ser 3 e o y é 0. Vai ficar como 0, que é igual a vezes 3 mais B. Então, 0 vai ser igual a vezes 3 dá 3A mais B. Como eu já sei o valor de B, que é 3, vou substituir logo. Então, 0 vai ser igual a 3A mais 3. Passo 3A para o primeiro membro, menos 3A, que é igual a 3. Vou multiplicar por menos 1, 3A, que é igual a menos 3. Aí vai ficar como? A, passo 3 dividindo, menos 3 por 3, que dá menos 1. Então, já encontramos dois valores, ó. B é igual a 3 e A é igual a menos 1. Portanto, como é que vai ficar a representação aqui dessa função? Vai ficar y, que é igual a menos 1, ó. Então, como tem o x aqui, então vai ficar menos 1 vezes x mais 3, que é o B. E y vai ser quanto? Menos 1 vezes x dá menos x mais 3. Menos x mais 3 e, portanto, é a letra C, não é isso? Só está invertido aqui, ó. Está 3 menos x, mas a ordem aqui não importa, tá? O que eu tenho aqui? Coeficiente linear 3, coeficiente angular menos 1, não é isso? Certinho. Bem, chegamos no final aí de mais uma aula. Hoje continuamos falando sobre funções, né? Ainda vão ter algumas aulas a respeito de funções. Espero realmente que vocês tenham compreendido os mecanismos aí para construção de gráfico de função afim. Eles vão ser bastante úteis aí no estudo das demais funções, tá? A gente se encontra na próxima aula. Valeu, pessoal. Tchau.